Na batalha entre dois gigantes, Itaú e Bradesco, quem leva melhor? Uma boa disputa e rivalidade é algo que fascina os telespectadores e faz com que os seres humanos superem aquilo que era considerado anteriormente impossível. Assim como na vida, o mundo dos negócios também é cheio de virtuosas concorrências e rivalidades, que fazem com que as empresas se tornem cada vez melhores e se reinventem a cada dia. Esse é o enredo do nosso novo quadro Gigantes no Ringue, onde deve existir apenas um vencedor, porém ambos são vitoriosos. E para dar início a este novo quadro, vamos trazer aqui a batalha entre dois gigantes do mercado bancário brasileiro, Itaú e Bradesco. Então vamos começar pelo Bradesco, fundado em 1943 com o nome de Banco Brasileiro de Descontos, na cidade natal da minha querida mãe, cidade de Marília, no interior de São Paulo, onde fundou a sua primeira agência. Em 1980, já com o nome de Bradesco, fundou o que hoje é a maior seguradora do país, a Bradesco Seguros. Ao longo das décadas, o Bradesco sempre se posicionou como uma das principais instituições financeiras do país. Isso se deu através de tanto fusões e aquisições, como até mesmo crescimento orgânico. Os casos mais emblemáticos foram a aquisição da corretora Ágora, lá em 2008. Foi uma das primeiras tentativas de plataforma aberta financeira. Em 2009, o Bradesco comprou a Odontoprev. E agora mais recente, em 2016, o Banco Bradesco comprou a operação toda do HSBC no Brasil. No caso da Ágora Corretora, costuma-se dizer que ela era uma espécie de XP na época. Acontece que o Bradesco ele tem a cultura de impor a sua própria história, de impor a sua própria cultura. De maneira que muitas vezes a ideologia com qual a Ágora Corretora nasceu talvez tenha sido abafada pela aquisição de um grande banco como o Bradesco. Resumindo, a corretora foi comprada porque estava incomodando. E aí foi abafada dentro das operações do banco. Acontece que, posteriormente, surgiu a XP. Havia sido isso um erro? Talvez. Com erros e acertos, ele ainda é um dos maiores bancos do país e possui a maior rede de agências de todos os bancos existentes, tendo uma agência em praticamente todas as cidades brasileiras. Um grande feito. Existe até mesmo uma agência flutuante no Rio Solimões, no Amazonas. Em termos de ativos, o Bradesco detém a vultuosa quantia de 1,7 trilhão de reais e uma carteira de crédito de mais de 800 bilhões de reais. Além disso, tem quase 75 milhões de clientes, vamos lembrar que a população brasileira é de um pouco mais de 200 milhões, possui mais de 89 mil funcionários ao redor do país e do mundo, e dentre as suas atividades atua com pessoa física, pessoa jurídica, bancos de investimento, banco de crédito, seguros, adquirência, entre outros ramos de negócio. Agora vamos contar um pouco a história do banco Itaú Unibanco, ou também conhecido como somente Itaú. Como o próprio nome sugere, o Banco Itaú Unibanco é resultado de várias fusões e aquisições que ocorreram ao longo de sua história, onde a mais emblemática delas aconteceu em 2008, com a fusão entre o Itaú e o Banco Unibanco. A data da fundação do que seria o Banco Itaú foi em 1924, há quase 100 anos atrás, com o nome de Casa Moreira Salles. Em 1943, a Casa Central de Crédito, que seria o Unibanco. Desde a sua fundação, ambas as marcas expandiram seus negócios através de vários países: Estados Unidos, Portugal, Argentina, entre outros. Além disso, adquiriram importantes concorrentes, como o Bonerge, Fininvest, Bandeirantes, Banestado, Banco Fiat, além de muitos outros. Após a fusão que ocorreu em 2008, posicionou o Itaú Unibanco como o maior banco privado do país, o que permitiu a aquisição de mais concorrentes ainda: Citibank, Zup, XP e uma operação internacional, Corbanca. Agora, uma coisa diferente que existe do Itaú em relação ao Bradesco é que ele possui dentro da sua cultura de aquisições uma flexibilidade um pouco maior de poder manter algumas das operações que ela julga que deve,
de forma mais independente. Em períodos mais recentes, a mais importante aquisição do Itaú foi a própria XP Investimentos em 2017, onde existia um acordo de manter a XP independente, respeitando o atual bloco de controle, porém que com o passar dos anos, o Itaú fosse adquirindo a totalidade das ações. Porém, o CAD e o Banco Central vetaram a compra dessa totalidade por entender que essa estratégia de aquisição iria concentrar o mercado demais e criar um monstro, atrapalhando a concorrência tão necessária para que a gente tenha um mercado saudável bancário no Brasil. Enfim, de todo modo, essa foi uma das melhores aquisições realizadas pelo Itaú em termos financeiros. Ela conseguiu multiplicar o seu capital por 10 em pouquíssimos anos, onde investiu perto de 6 bilhões e saiu com 60. Ainda assim, teve que conviver com a forte concorrência da XP, principalmente no quesito de investimentos. Atualmente, o banco está em mais de 18 países e conta com ativos totais sob custódia na casa dos 2,1 trilhões de reais em ativos sob custódia. Tem mais de 100 mil funcionários e também possui diversificados ramos de atuação, tanto com pessoa física, jurídica, banco de investimentos, adquirência, seguro, entre muitos outros. Primeiro, vamos dizer que no Brasil, os bancões refletem aquilo que tem de melhor em termos de rentabilidade e fluxo de caixa positivo que uma empresa pode apresentar. Além disso, em termos de múltiplos atuais, como preço-lucro e preço sobre valor patrimonial, todos os bancos grandes aqui no Brasil atualmente não estão com múltiplos considerados esticados, então estão, por assim dizer, não muito caros. Então agora vamos para o primeiro round, onde colocamos em embate o ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. É a rentabilidade que a empresa consegue oferecer sobre a sua base de patrimônio. Ao longo dos anos, o Itaú sempre teve uma leve margem superior com relação ao Bradesco neste quesito, dada a sua melhor eficiência operacional, com controle de custos e menor inadimplência no histórico. Além disso, o Itaú construiu um know-how muito sólido na gestão de risco na sua carteira de crédito, o que o posiciona como o melhor na categoria. Isso deve fortalecer o banco nos próximos anos e permitir que ele continue crescendo, mas mantendo sob controle o seu índice de inadimplência. E por essa razão, o Itaú vence o primeiro round deste duelo. No segundo round, vamos avaliar o dividend yield desses dois gigantes, que é a relação do quanto de dividendo que uma empresa paga com relação ao seu preço de mercado. O Bradesco possui a maior rede de agências do país e uma sólida base de ativos. Também, por ser considerado levemente inferior em termos de entrega de resultado e de rentabilidade, possui um preço um pouco mais baixo quando a gente olha o seu lucro. Por isso, o seu dividend yield é maior que o do Itaú. E isso acontece ao longo de vários anos. Portanto, para aquele investidor que dá preferência para o recebimento de dividendos, aquele dinheiro que pinga na conta de tempos em tempos, o Bradesco talvez possa vir a ser uma melhor opção. Então, por isso, o Bradesco leva este segundo round. Então agora vamos para o terceiro e último round. O Itaú possui um histórico sólido nas linhas de crescimento da sua carteira de crédito, além de uma alta eficiência, um valuation atrativo e um melhor gerenciamento frente a mudanças de mercado que ocorrem. Mesmo competindo em pé de igualdade com o Bradesco, a XP acredita que o Itaú deve levar uma ligeira melhora nos próximos anos para essa disputa. Tanto é que a própria XP recomenda compra para os papéis do Itaú. Quanto aos papéis do Bradesco, a recomendação é neutra. Além disso, como o Itaú tem uma cultura um pouco menos impositiva em termos de aquisições, e como estamos em um mercado em franca ebulição e com novos players aparecendo a cada momento, consideramos que essa cultura um pouco mais flexível pode vir a favorecer o banco
no futuro. Então, por todos esses motivos, o Itaú leva esse terceiro e último round e vence o duelo dos gigantes no ringue. Agora vamos fazer o disclaimer que isso aqui não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda desses papéis. Esse quadro serviu apenas para fins educativos, para que você conheça um pouco a história de grandes empresas do mercado brasileiro e possa entender um pouco mais sobre os indicadores fundamentalistas que os analistas utilizam na escolha de compra ou venda de determinados papéis no mercado financeiro. Também podemos dizer que isso pode vir a mudar. Tudo isso que a gente falou aqui vale para o dia de hoje. Estamos mais ou menos em agosto de 2022. Ninguém sabe o que nos aguarda para o futuro. Quem sabe no próximo duelo poderemos ter um outro vencedor, né? Então se você gostou do nosso vídeo, por favor se inscreva no canal, dê o seu like e nos deixaria muito feliz se você pudesse sugerir novos duelos nos comentários. Muito obrigado, te vejo na próxima.